Beleza, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Barba com Palavra. E hoje nós estamos com um convidado mais que especial. Nós estamos aqui com o teólogo Marcos Ledesma, que faz parte da minha família. O Marcos, pela semelhança física, vocês podem perceber que ele é o meu primo. E hoje estou visitando Cuiabá e não podia perder a oportunidade de usar do conhecimento que o Espírito Santo tem dado a ele para trazer uma mensagem de esclarecimento da palavra de Deus para o pessoal do canal, né? Então, vou pedir para que ele se apresente aqui, para que ele fale um pouco sobre ele, sobre o que Deus tem feito na vida dele. Maravilha. Paz do Senhor, pessoal do canal, a paz do Senhor Maurício. Um privilégio muito grande poder participar com vocês desse projeto lindo que Deus colocou no seu coração. Realmente sou privilegiado por pertencer a essa família linda e ter o Maurício, esse homem de Deus, como membro da minha família e como um primo muito próximo, muito chegado da gente. Então eu estou feliz com essa participação aqui e tenho certeza que de alguma forma poderemos cooperar para o entendimento de todos de igual modo, tá? A alegria é toda minha em poder participar com você, Maurício. Bom, Marcos, então a gente estava aqui pensando qual tema que nós usaríamos para poder trazer uma mensagem. E a gente pensando em alguns temas, a gente pensou o seguinte: os princípios de interpretação da Bíblia em relação ao Antigo e o Novo Testamento. E lógico, isso traz várias perguntas. E uma das perguntas que mais geram dúvidas na igreja moderna, nós já vamos fazer essa pergunta para o Marcos, Cristo veio para anular a lei? Cristo veio para anular a lei de Moisés? Nós não precisamos mais cumprir a lei de Moisés? Ou nós ainda precisamos cumprir essa lei? Muito bom. Essa é uma pergunta que praticamente gera dúvida na maioria dos cristãos, né? Inclusive em nós, por muito tempo gerou muita dúvida, e realmente quando você descobre o sentido do que a palavra de Deus significa, passa a ser então um divisor de águas em seu entendimento. A pergunta do Maurício, ela reflete muito a pergunta que a maioria dos cristãos fazem sobre a questão do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cristo veio para abolir o Antigo Testamento? E o próprio Jesus Cristo responde isso, dizendo que não, que ele veio para cumprir o Antigo Testamento, para cumprir a lei. Jesus é o resultado das profecias. Ali, quando ele está na sinagoga, ele diz: olha, hoje em mim está se cumprindo, hoje está se cumprindo a profecia de Isaías aqui, e assim por diante. Mas em relação à lei especificamente, Jesus ele não aboliu, mas ele cumpriu em si a lei. Mas como compreender isso? Como assimilar agora as leis do Antigo Testamento? Quer dizer então que Cristo cumpriu em si as leis, então eu não preciso mais andar segundo a lei? Eu posso fazer tudo que me é lícito? Eu posso fazer tudo que vier na minha cabeça? Não existe um padrão moral de lei estabelecida no meu ser, no caráter do cristão depois de convertido? É claro que não. Existe uma lei estabelecida pelo próprio Jesus Cristo. Ele diz que ele cumpriu a lei de Moisés. Mas um versículo que foi um norteador para minha percepção a respeito de lei e graça está registrado em Romanos capítulo 7 e versículo 14. Esse capítulo Paulo trata da relação justamente entre lei e graça, Maurício. E quando ele começa a discorrer sobre esse assunto, ele vem esclarecendo muitas dúvidas, mas no versículo 14 ele faz uma afirmativa maravilhosa e que traz uma luz muito importante para a gente. O versículo 14 do capítulo 7 diz assim: porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Mas pegando essa parte A do versículo, ela vai dizer que nós, do nosso conhecimento, de todos os cristãos, Paulo está dizendo, de que a lei de Moisés, porque o capítulo 7 está falando de lei e graça, Antigo Testamento e Novo Testamento, Velha Aliança e Nova Aliança. Então está falando, porquanto é de nosso pleno conhecimento que a lei é espiritual. Então Paulo está estabelecendo um negócio. Ele está falando que no Antigo Testamento a lei era literal, mas
isso simbolizava e apontava para Cristo, que seria a realidade. E que essa realidade tornou-se então em lei espiritual para a minha vida, para a vida do Maurício, para a vida de vocês que estão assistindo esse vídeo e de todos os cristãos sobre a face da terra. Então a gente percebe que Cristo não aboliu, mas ele cumpriu em si a literalidade da lei e estabeleceu um novo padrão espiritual de lei para que todos nós cristãos, quanto cristãos, pudéssemos andar nela, porque a própria Bíblia diz que a quem não tem lei não tem pecado. Então nós não podemos, ou o próprio Deus não poderia cobrar de alguém uma maneira de se andar, moral de se andar, se não tivesse leis estabelecidas. Isso era literalmente no Antigo Testamento, como a representação do Novo Testamento. Cristo vem representando o Novo Testamento, cumpre as leis do Antigo Testamento e estabelece um padrão espiritual de lei para o cumprimento do Novo Testamento. Então, a resposta básica seria mais ou menos isso. Hoje temos uma lei espiritual, moral, a ser seguida, estabelecida pelo próprio Cristo através do Espírito Santo no coração do ser humano. Muito bem. E uma certa vez eu vi um pastor explicar, e ele falava assim, antes se cumpria a lei por dever, e agora se cumpre a lei por amor. Por amor, exatamente. A gente vive o período do amor. É por amor a Cristo que nós somos cumpridores das leis de Cristo. Perfeito. Não por dever, que nem os judeus cumpriam a lei por dever, porque para ser judeu precisaria ser cumpridor da lei. Perfeito. Mas mesmo assim, hoje a gente vê assim, e isso traz a divisão na igreja protestante, porque a gente hoje tem a igreja protestante dividida justamente por isso em muitos casos. Que nem, devemos cumprir, guardar o sábado? Falou, então se eu guardo o sábado, eu preciso guardar o ano sabático também. Mas eu guardo o sábado porque Deus me colocou para guardar o sábado, mas não colocou para guardar o ano sabático. A pergunta é a seguinte, por que cumprimos algumas partes da lei de Moisés e por que deixamos de cumprir algumas outras partes? Por exemplo, a denominação minha e a denominação que o Marcos pertence também, nós não guardamos o sábado. Perfeito. Então, mas nós também não matamos, porque a lei fala, não matarás, e eu também não mato. Então eu cumpro a lei em algumas partes e em algumas outras partes da lei de Moisés a gente não cumpre. Então, por que isso? Muito bem. Ótima pergunta, né? Por que cumprimos alguma... A primeira pergunta nós já respondemos que existe lei sim, não literal, mas espiritual, moral a ser cumprida por todos nós como cristãos. Então, a lei de Moisés dizia, não matarás. Nós continuamos não matando porque isso é um princípio moral espiritual estabelecido por Deus. Aí, quando se trata de costumes e tradições, há algumas alterações, mas mesmo assim os princípios espirituais permanecem. Por exemplo, nós não guardamos o sábado como cristãos ocidentais. Mas Marcos, estava estabelecido na lei de Moisés, a guarda do 7º dia. E qual o princípio espiritual disso então, Marcos, para a nossa vida? Bom, o princípio do mandamento da guarda do sábado, Maurício, era justamente para o quê? Trabalhar 6 dias e no 7º descansai. Então, o princípio espiritual da guarda do sábado é o descanso e uma santificação do dia para Deus. Os cristãos da igreja primitiva, e toda a história da igreja primitiva, vem depois, claro, com a ressurreição de Cristo, mas depois todas as reuniões e depois com toda a inicialização da igreja primitiva, todos os cristãos passaram então a cear no domingo, a guardar o domingo para o Senhor, a cultuar ao Senhor no domingo. Por que não no sábado, Marcos? Porque isso era uma prática tradicionalmente judaica. O princípio foi perdido? Não foi. O princípio espiritual, a lei espiritual continua. Nós não guardamos o sábado, mas nós temos o domingo
como um dia que nós nos dedicamos totalmente voltado ao Senhor. É um dia que nós não trabalhamos. Eu posso até contar um testemunho pessoal meu. Há algum tempo atrás eu tinha uma loja, e essa loja, o dia que mais gerava movimento nela era no domingo. Isso estava fazendo com que eu perdesse um pouco do foco do sentido espiritual, justamente do princípio de descansar e de ter esse dia para o Senhor. Claro que todos os dias nossos são oferecidos para o Senhor, mas um domingo é de uma maneira especial, uma maneira que você vai fazer aquilo que você não consegue fazer durante a semana, oferecendo ao Senhor. E essa loja estava tomando o tempo do domingo, que era automaticamente, espiritualmente, algo estabelecido para que a minha família pudesse servir a Deus. Até então que eu senti da parte de Deus, falei, não, nós não vamos abrir mais a loja no domingo e vamos continuar com o princípio da lei espiritual, trazendo para que eu e minha família sirva ao Senhor no domingo, como se deve servir, né? Isso serve tanto para o 7º dia, quanto para o ano sabático. Tudo isso é uma valorização, é uma especificação, é um atributo de uma lei espiritual que Deus está falando para mim. Não é o ato de guardar, mas a maneira com a intenção com que se faz isso. Por exemplo, eu posso guardar o sábado e não atender no meu coração a intenção que Deus quer. Então, por exemplo, o ato de eu guardar o domingo ou não guardar o domingo, ou oferecer o domingo para o Senhor, o que Deus está olhando para a minha vida, para a vida do Maurício, para a vida de todos os cristãos, é a intenção do coração de atendimento à lei espiritual. O Marcos, o Maurício, os ouvintes do canal, os cristãos em geral, eles têm trabalhado loucamente durante todos os 7 dias da semana, ou eles têm guardado um princípio e falado, peraí, eu preciso impor um limite para minha família, eu preciso impor um limite para os meus dias de trabalho, e eu preciso atender esse mandamento da lei moral, que é olhar dessa lei espiritual, que era impor um limite aos meus dias de trabalho e tirar um dia para descanso e santificação ao Senhor, como Deus assim o estabeleceu no Antigo Testamento. Então não é qual o dia que você escolhe que é o santo, mas é a intenção com que você faz aquilo. Porque existem pessoas que precisam trabalhar no domingo para o sustento da sua casa, mas o dia de santificação dele talvez seja numa segunda, numa terça, o dia de descanso, de ele oferecer para Deus. Então a questão não é o dia, mas a questão é a intenção de se cumprir a lei espiritual. Isso serve para o dia, isso serve para comida, né? Porque você vai ver passagem bíblica, ó, ninguém te julgue pelo que você come, pelo que você bebe, pelos dias de festa, pelas festas de lua. Não, as pessoas não podem julgar as outras por causa dos dias, mas sim o que deve ser estabelecido e entendido é o que Paulo expressou no capítulo 7, versículo 14 de Romanos, que a lei é espiritual e o que precisa ser guardado é o princípio espiritual daquilo que Deus quer para a minha vida, para a vida do Maurício e para todos os cristãos. Quando Deus estabelece e fala, olha, vocês vão trabalhar 6 dias e descansar 1, Ele está falando, espiritualmente, eu quero que vocês compreendam que o ser humano não foi feito somente para trabalhar, mas precisa ter um tempo da sua vida para você descansar, estar com a sua casa, a sua família e oferecendo conjuntamente, coletivamente, o que você pode oferecer de melhor para a obra de Deus. Gente, com essas palavras a gente volta no princípio do fazer por amor, né? Uma vez a gente conversando com o pastor sobre vestes, né? A gente estava falando sobre as vestes femininas, aí ele falou assim, a intenção do coração é mais importante até que a roupa. Ele falou, porque se a mulher pode, ou o homem, mas a gente estava usando o exemplo da mulher, ele falou assim, a mulher pode estar vestida com uma burca, se a intenção do coração dela for sensual, ser sensual, ela vai ser sensual com uma burca, ela consegue sensualizar com a burca. E
E a roupa em si, lógico que se você trazer um padrão, você consegue fazer com que isso seja mais implantado. Mas o princípio do coração, tanto na guarda do tempo para se dedicar a Deus, tanto nas vestes, tanto em toda a lei, o princípio do coração. Jesus veio para anular a coisa física e fazer espiritual. O espiritual é o coração. Exatamente. E, lógico, a gente traz novas dúvidas aqui, vamos aproveitar bastante o Marcos, né? Mas aí que vem, a gente deve interpretar o Antigo Testamento, então, no sentido literal, ou nós devemos interpretá-lo só no sentido espiritual? Porque se nós pegarmos hoje as pregações modernas que levam para a parte de prosperidade, a teologia da prosperidade, eles usam o Antigo Testamento no sentido literal. Perfeito. Se você dá, você recebe. Se você sacrificar, Deus te atende. E a gente deve ler o Antigo Testamento, interpretá-lo no sentido literal, ou a gente deve fazer ele, eu creio que você já até respondeu um pouco essa pergunta, ou no sentido espiritual? Muito bem. É importante a gente compreender a interpretação do Antigo Testamento como não literal para a nossa vida. Para isso, para eu entender qual é a representatividade do Antigo Testamento para a nossa vida hoje, Maurício, a gente vai utilizar alguns textos bíblicos. Por exemplo, Colossenses 2, 16 e 17 vai dizer o seguinte, aquilo que a gente acabou de citar: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber ou por causa do dia de festa, nem lua nova, nem por causa dos dias de sábado, que são sombra das coisas vindouras. Ou seja, Paulo está dizendo à igreja de Colosso aqui que todas essas coisas que é lei no Antigo Testamento, elas serviam o quê? Como sombra das coisas vindouras. Eu gosto muito de exemplificar isso. Por exemplo, você está andando na Avenida Paulista em São Paulo e você termina de passar uma sombra de um prédio, você entra em outra sombra. Você está andando e você está na sombra. Mas para você saber a qual prédio pertence àquela sombra, você tem que parar na sombra, se direcionar para onde o sol está apontando, ou direcionando você, e você vai caminhando naquela sombra. Você vai dando um passo, dois passos, até chegar e encostar. Essa sombra representa esse prédio. É o que Paulo está falando para a gente aqui. Olha, Maurício, ninguém te julgue por essas coisas do Antigo Testamento, porque todas elas ilustravam, serviam de sombra para as verdades que viriam. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Todas elas apontam para a verdade. Por isso que nós temos que afirmar sempre que a Bíblia é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem é só uma, é Cristo. É Cristo do começo ao final. E outro versículo que sempre vai falar muito fácil para a gente a respeito disso é Hebreus 9, 24. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas. Uma simples ilustração do que é o verdadeiro. Então, mais uma vez falando do que o santuário do Antigo Testamento era o quê? Uma ilustração do santuário que era Cristo, o verdadeiro santuário, né? Hebreus 10:1 vai dizer, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, ou seja, a lei representava o quê? A sombra. Ela estava toda apontando, toda direcionando, toda falando. Eu sempre gosto de dizer e afirmar que só faltou Deus desenhar a Bíblia Sagrada para mostrar para a gente, porque fez de forma escrita, forma de parábolas, formas de poesias, de vários sentidos literários da gramática. E aí você pega Deus pegando o Antigo Testamento, e cada coisa do Antigo Testamento era uma ilustração que demonstraria a própria vinda de Cristo. Tudo isso são sombras daquilo que viria. Então, um exemplo muito bonito disso é o exemplo da vida de José, por exemplo. Vamos pegar a vida de personagens do Antigo Testamento e apontar para o Novo Testamento. Por exemplo, José, ele foi o amado pelo pai, não é? José não foi amado pelo pai? Jesus também foi amado pelo pai. Isso chama-se sombras e tipologias e simbolismos bíblicos.
que é pegar um personagem, ou um objeto, ou um símbolo do Antigo Testamento que vai representar Cristo no Novo. Então, eu devo interpretar literalmente o Antigo Testamento? Não, mas eu preciso entender o que ele representa no Novo Testamento na minha vida e a mensagem que Deus queria passar com tudo isso. José foi amado pelo pai. Jesus também foi amado pelo pai. José foi traído por seus irmãos. Jesus foi traído por seus irmãos. Então, é símbolo. Peraí, José é uma tipologia de Cristo. É alguém que representava a figura de Cristo. José foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José, ele foi preso e ele ficou numa cela com 2 malfeitores. Jesus foi preso e ficou entre a cruz com 2 malfeitores. Um daqueles malfeitores que estavam com José ouviu o conselho de José e alcançou a salvação. E o outro foi condenado à morte. Com Jesus foi da mesma forma. Jesus estava na cruz, um aceitou a sua mensagem e alcançou a salvação, e o outro foi condenado. Olha, tudo isso você começa a ter um vislumbre um pouco maior. Peraí, eu não sabia que José representava a figura de Cristo. Eu não sabia que Davi representava a figura de Cristo. José começou a governar com 30 anos no Egito. Jesus começou o seu ministério com 30 anos na Galileia. Então tudo isso apontava, só faltou Deus desenhar, como eu estou dizendo, para todos nós compreendermos, à luz do Antigo Testamento, que no Novo Testamento ele estava apontando para a realidade que seria Cristo. Então eu devo interpretar literalmente o Antigo Testamento? Não, mas eu devo pegar os princípios, as simbologias, as tipologias, as sombras que estão ali e entender o que ela significa no Novo Testamento. E sempre ela vai apontar para a realidade que é Cristo, para a obra salvadora que ele viria fazer e para todos os benefícios da graça que ele ofereceria para nós. José governou, José reconciliou os seus irmãos, né, com seu pai. Jesus fez a mesma coisa. Jesus, através de Cristo, é que todos nós fomos reconciliados com o Pai. Então tudo isso, aí você vai pegar, Davi é um exemplo maravilhoso da tipologia da Bíblia, do Antigo Testamento para o Novo, apontando Cristo. Você vai pegar Boaz, você vai pegar Ruth, você vai pegar vários outros personagens do Antigo Testamento que vai apontar de maneira maravilhosa para Cristo. Tudo isso nós lemos aqui passagens do Novo Testamento que diz que a lei é sombra, que o Antigo Testamento é sombra, tudo da realidade que viria. Devo interpretar o Antigo Testamento literalmente? Não, mas preciso compreender a mensagem espiritual e a intenção de Deus em escrevê-lo para o nosso tempo da graça. No Antigo Testamento, para quem vivia naquela época, eles viviam de acordo com a lei literal, mas hoje nós temos princípios espirituais e todo um aparato muito mais desenvolvido para o nosso entendimento com mais clareza das Sagradas Escrituras e viver um evangelho, uma conversão não opressora. Eu não posso aceitar a Jesus e viver com um fardo nas costas ao qual eu vivo me arrastando e eu vivo e está tão difícil e viver com aquele sofrimento. Não, eu preciso compreender, eu só vou ser um cristão verdadeiro, autêntico e cheio da graça e da virtude do Espírito Santo a partir do momento em que eu sentir prazer e entender o prazer que é servir a Jesus, compreendendo os princípios básicos da interpretação bíblica e da doutrina da fé cristã. Glória a Deus. Eu gosto sempre de dizer que com a lei, todos que seguiam a Cristo ou a Deus eram povo de Deus. Você pode, sempre que a gente for ler o Antigo Testamento, você vai ver Deus se referindo aos seus como meu povo. Agora, quando nós estamos debaixo da graça, debaixo de Cristo, aí é diferente. Aí Deus já se refere como filhos. Então, quando nós estamos com Cristo debaixo da graça, nós somos filhos. Então nós volta no amor. Cumprimos por amor ao nosso Pai.
E quando o povo de Deus estava debaixo da lei, eles eram o povo de Deus, era cumpria como uma tradição, né? Perfeito. E lógico, mas aí ainda continua aquela dúvida. Falou a prosperidade. Porque hoje o que traz muita discussão, até a gente porque eu chego nos lugares e falo que eu sou evangélico, e às vezes a gente vai falar do nosso pastor. Ah, meu pastor fez isso e isso. Aí as pessoas já julgam como uma pessoa mercenária. Porque ela liga a TVzinha dela lá e ela vê a Arca da Aliança e você tem que depositar o dinheiro para a Arca da Aliança. É isso. Então, como que a gente pode entender a teoria da prosperidade através do Novo Testamento? Muito bem. Ótima pergunta. Levando em consideração tudo aquilo que a gente já falou aqui, e não devemos interpretar literalmente o Antigo Testamento, mas ter a boa intenção de procurar entender o que Deus queria nos falar através das ilustrações, das mensagens, das tipificações. O Antigo Testamento, você vai ver homens ricos no Antigo Testamento, homens de Deus, Jó, Abraão, você vai ver homens José, Daniel, pessoas que ficaram ricas no Antigo Testamento. Mas a única coisa que é o divisor de águas aqui, que torna a teologia da prosperidade como uma heresia, é justamente isso. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Abraão pedindo riqueza para Deus, ou orando pedindo riqueza para Deus, ou fazendo campanha pedindo dinheiro para Deus, ou Deus chamando Abraão e Abraão falando: olha, eu só vou se o senhor me der isso, tentando barganhar com Deus. Em nenhum momento isso vai ser visível, nem na vida de Abraão, nem na vida de Jó, nem na vida de ninguém. Nunca passou isso pela mente deles. Pelo contrário, se doaram das melhores formas possíveis, se entregaram para a obra de Deus, para o chamado de Deus. E se Deus permitiu acontecer na vida de 1, 2, 3, 4, 5 personagens bíblicos do Antigo Testamento, eles possuírem riquezas como Salomão, como Davi, foi pela inteiramente soberana vontade de Deus. Deus ele vai proporcionar isso para alguns e para outros não. Mas em nenhum momento do Antigo Testamento você vai ver os homens de Deus barganhando com Deus, ou pedindo de Deus, ou querendo bens materiais. Isso nunca foi um princípio. Mas, irmão Marcos, Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom, a gente precisa compreender o que significa isso. A Bíblia está dizendo ali no sentido original que o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. No sentido original do hebraico, isso vai mudar totalmente o sentido do texto bíblico, porque uma coisa é você orar ao Senhor falando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer que tudo que eu preciso e o que eu quero eu vou ter aqui nessa terra. Não, o texto bíblico ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Aí muda o contexto, Maurício, porque eu vou dizer para Deus: Deus, o Senhor é meu pastor e eu não vou sentir nada de falta que eu não tenho aqui. Ou seja, tudo que eu tenho hoje já me é suficiente, porque o Senhor é meu pastor. E se eu preciso de alguma coisa nessa vida, é do Senhor sendo meu pastor. E se aparentemente eu preciso de mais alguma coisa aqui, isso não vai me fazer falta, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. O que o salmista está exaltando aqui é a presença de Deus na sua vida, que é o essencial, que é o principal. Irmão Marcos, e trazendo isso para o Novo Testamento, fica mais forte, mais visível ainda. Porque a Bíblia vai dizer, Pedro vai dizer que nós somos forasteiros nessa terra, que nós somos peregrinos nessa terra, que a nossa pátria não é aqui. Jesus vai pegar o capítulo 6 de Mateus e vai dizer: olha, não ajunteis tesouro nessa terra onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntais o vosso tesouro no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, dali estará também o vosso coração. Aí finaliza: não sejais ansiosos quanto à vossa maneira de viver, quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Olhai para a natureza, para as árvores, para as aves do céu que não plantam e nem cegam, mas Deus nunca deixou que elas padecessem necessidade. Olha para as ervas dos campos que hoje nascem e amanhã são cortadas e lançadas ao fogo. Nem Salomão se vestiu toda
em toda a sua glória como elas se vestem. E Deus tem cuidado de tudo. Não cuidará muito mais de nós, homens de pequena fé? Aí Jesus finaliza naquilo que talvez seja um dos versículos mais lindos do Novo Testamento, dizendo: olha, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Em nenhum momento você vai ver Jesus enaltecendo a prosperidade financeira nessa terra. Ele está dizendo que você vai ter aflição, que você vai ser perseguido. Quando foram cobrar Jesus o imposto, Jesus poderia fazer chover moeda ali e cair na conta bancária do Império Romano tudo aquilo que ele precisava. Mas o que Jesus fez? Pedro, vai pescar. Lá você vai pegar um peixe e na boca do peixe vai ter uma moeda. Isso é uma afirmativa muito importante para nós, porque existem pessoas que utilizam uma simples passagem dessa para distorcer que Deus vai fazer aparecer dinheiro na boca do peixe. E aí a gente entende tudo errado, porque Pedro era pescador. A profissão de Pedro era pescar. Então quando Jesus se vê numa situação financeira e que demandaria, talvez ele pudesse demonstrar o seu poder, ele faz de uma maneira diferente. Fala: Pedro, você é pescador, sua profissão é pescar, vai trabalhar, Pedro. Vai trabalhar, que no seu trabalho eu vou fazer uma porta se abrir e as coisas vão acontecer. Então prosperidade para o crente é isso. É você andar em fidelidade com Deus, andar em vigilância com Deus, temente a Deus. Deus não vai fazer cair dinheiro na sua conta bancária, pode ficar tranquilo. E se cair um dia, pode procurar o seu gerente da sua agência e devolver, porque não foi lícito e alguma coisa errada aconteceu. Mas se você quer a bênção de Deus na sua vida, seja um bom profissional, se destaque, estude, se desenvolva, que lá no seu trabalho Deus pode fazer a boca do peixe abrir, uma porta se abrir e as coisas acontecerem de uma melhor forma para você. Mas não viva em função disso. Viva como um servo de Deus, Maurício. Vamos trabalhar naturalmente, viver naturalmente, continuar a nossa caminhada de fé naturalmente, porque Jesus não mandou nós ajuntarmos aqui tesouro. Timóteo, Paulo falando a Timóteo, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então quanto mais o ser humano se apega ao dinheiro, aos bens materiais dessa terra, mais ele vai abrir espaço para o seu coração ser corrompido e aí vai estar contrariando aquilo que Deus tem de melhor para nós. Prosperidade para o crente não é dinheiro. Prosperidade para o crente está no Salmo 1. Quer a receita da prosperidade? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, na lei do Senhor tem o seu prazer e nela medita de dia e de noite. Se você tem o prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, Maurício, você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que vai dar o seu fruto na estação certa, no tempo certo, e tudo quanto você fizer prosperará. A prosperidade, ela não está arraigada somente a bens financeiros. Pelo contrário, biblicamente falando, a prosperidade para um cristão, às vezes você pode ter um salário mínimo por mês e viver daquilo. Os seus filhos não estão no mundo da droga, o seu marido está uma bênção, a sua esposa uma bênção. Você vive com um salário mínimo, mas você tem paz na sua casa, você deita a sua cabeça no travesseiro, você consegue dormir em paz, sabendo que você não está coberto de dívida e com a vida toda arrebentada espiritualmente, moralmente. Não. Prosperidade para o crente é sentir a presença de Deus, é gozar dos frutos do Espírito Santo, é ter a vida abençoada e que as pessoas olhem para mim e para você e digam: olha, por mais que não tenha dinheiro, mas é um espelho a família do Maurício, é um espelho a família de vocês. Eu quero ser um cristão como eles são, porque os bens financeiros para eles estão em última instância, mas a felicidade, a paz e a prosperidade de Deus é visível naquele lar, naquela família e na vida daqueles cristãos. Então, prosperidade, biblicamente falando, está totalmente desligada de bem financeiro. Prosperidade do cristão é espiritual, é aguardando na esperança de que um dia nós não receberemos aqui, porque cada um que faz alguma coisa e recebe aqui já recebeu o seu galardão. Mas a nossa esperança está ligada, Maurício,
na volta do Senhor Jesus e no que Ele tem preparado para nós. Tudo isso que as pessoas morrem, matam aqui atrás de recursos financeiros e bens financeiros, lá no céu vai servir só para ser pisado, de tão demonstrativo que é o que Deus deixou para nós, que isso não tem valor aqui, mas o que é o maior valor. Ame as pessoas, ame a Deus, ame o seu próximo e faça o que for possível para você viver com uma prosperidade de Deus para a sua vida e não prosperidade segundo a visão e a cosmovisão do mundo. Glória a Deus. É uma palavra realmente que vem do Espírito Santo de Deus. Eu sempre que tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, eu sempre gosto muito de deixar um exemplo. Os jovens perguntam muito assim, então é pecado ter dinheiro? É pecado ter carro? É pecado ter casa? É pecado ter isso? Eu falo, não é pecado. Mas o seu carro que você deseja é para você se sentir melhor que o seu irmão? Porque se você quer ter um bem material para você se sentir melhor que o seu irmão, você já não está cumprindo os únicos 2 mandamentos que Jesus deixou. Ele deixou 2 mandamentos. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Se eu desejo para mim e não desejo para o meu próximo, significa que eu não estou sendo cumpridor da lei de Cristo. Então, a parte financeira que Cristo deixa quando ele fala isso, ama o seu próximo como a ti mesmo, significa assim, tudo que eu desejo para mim, eu preciso desejar o meu próximo. Falou? E não significa que nós não devemos querer para nós. Eu sempre falo assim, se ame muito, só que saiba que um cristão que se ama muito, obrigatoriamente, ele tem que amar muito ao seu próximo. Porque você precisa amar o seu próximo como você se ama. Então, se eu me amo muito, se eu desejo muita coisa para mim, eu preciso desejar para o meu próximo. O grande problema está aí, Marcos. Eu vejo as pessoas pedindo às vezes para Deus coisas para se sentirem melhor que o seu irmão, que o seu próximo. E eu acho que isso tira toda... Por isso que às vezes eu vejo pessoas orando, pedindo isso, pedindo aquilo, Deus não concede. Agora, quando a pessoa pede algo para satisfazer ele e o seu irmão e deseja para o seu irmão a mesma coisa, aí está o princípio, que ele ama o irmão como ama ele mesmo. E a gente vê muita televisão falando assim, a gente liga a televisão e está passando um comercial, ou a gente passa na frente de uma loja, ou passa um carro de som, que nem passou agora há pouco aqui, fazendo uma propaganda, e a propaganda é o seguinte, você precisa de tal carro para você ser melhor. Você precisa de tal coisa para você ser melhor. Você precisa ser o melhor. Você vai ser só feliz se tiver isso. Só feliz se... tem uma propaganda muito famosa que a maioria vão saber do que eu estou falando. Vem ser feliz. E a felicidade não está aí. A felicidade está em Cristo Jesus. Assim como o Marcos narrou certinho. A felicidade está em Cristo Jesus. Nem... Se você juntar tudo isso que nós estamos falando, não estamos falando só de uma pessoa não, mas toda a riqueza de todo mundo, toda a prata e todo o ouro de todo mundo, não vai conseguir salvar uma só alma. E eu e o Marcos, como nós somos primos, nós temos participado, assim, visto o trabalhar do Espírito Santo na nossa família, e hoje 90% da nossa família é convertida. Graças a Deus. Para a glória de Deus, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ter, hoje, eu creio que vai ter 100%, porque eu confio na palavra de Deus. Ele me prometeu que eu e minha família serviremos ao Senhor. Todos os membros da nossa família vai acontecer isso. E a sua também. Se você tiver um propósito com Cristo, na sua também vai acontecer isso. E nós vamos chegar lá no céu e vamos encontrar todos eles. E essa é a melhor riqueza que um homem pode narrar que tem. Falar, olha, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos estão na presença de Deus e são todos salvos. Porque se nós juntarmos toda a riqueza do mundo, não paga um desses. E a gente tem vários, né, Marcos? Então, para a glória de Deus, que vocês possam ter pegado essa palavra, vocês possam ter absorvido isso e que o Espírito Santo de Deus plante no seu coração o desejo, a ambição de ter tudo aquilo que o dinheiro não pode pagar, que é a salvação, a vida eterna, é morar do lado de Cristo, é poder enxergar Cristo e poder ser, como o Marcos narrou aqui, cristocêntrico. Quando a gente for ler o Antigo Testamento, que não venhamos a ler ele pensando em nós, mas pensando em Cristo. Quando nós formos ler o Novo Testamento, que não seja buscando algo para nós, mas algo para Cristo.
Porque nós fomos feitos para adorá-lo e não para ser adorado. Porque muitas vezes a gente lê querendo ser adorado, a gente interpreta querendo ser adorado, colher algo para nós. E nós não fomos feitos para isso, nós fomos feitos para entregar. E quando nós conseguimos entregar, aí nós vivemos a essência do Evangelho. Marcos, gostaria que você fizesse uma consideração final aí. Okay. Gostaria que você deixasse umas palavras para o pessoal do canal. Pessoal, foi muito bom poder cooperar com vocês aqui de Cuiabá. Espero ter contribuído de alguma forma para o crescimento de vocês, assim como para o meu pessoal, né? E deixo uma palavra dizendo a vocês que sigam sempre os princípios espirituais daquilo que Deus deixou em sua palavra. Às vezes nós ficamos muito apegados com o sistema religioso no qual nós servimos. Hoje, denominação não leva ninguém a lugar nenhum. O que Deus requer de nós mesmos é que nós tenhamos maturidade suficiente para saber lidar com todas as dificuldades dentro de nossa igreja. Se você foi chamado na Batista, fique na Batista. Se você foi chamado na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, sirva a Deus com fidelidade onde você foi chamado. Mas você precisa ter a maturidade para compreender que em qualquer lugar que você estiver, você vai lidar e se deparar com dificuldades. E o que vai diferenciar um cristão de outro é o grau de maturidade que ele tem. Eu sempre, para encerrar aqui, várias vezes eu leio no Novo Testamento o apóstolo Paulo dizendo: olha, caminhem até que vocês chegam a um status de varão perfeito, de pessoa perfeita. E eu comecei a me perguntar, peraí, mas será que eu consigo ser alguém perfeito aqui na Terra? Paulo está dizendo que cheguem até que vocês tenham uma estatura de uma pessoa perfeita, um varão perfeito, um cristão perfeito. Eu falei, mas Senhor, eu sou tão imperfeito aqui, como pode ser isso? Como pode acontecer isso? E aí, pesquisando, o Espírito Santo me levou a entender a palavra, que todas as vezes que a palavra perfeito ou perfeição no Novo Testamento aparece, a raiz grega dela é a palavra teleios. E a palavra teleios significa não perfeição no sentido que nós conhecemos, mas significa maturidade. Então toda vez que a palavra de Deus no Novo Testamento está dizendo, ó, serem perfeitos, caminhem para ser perfeitos, é o que Paulo está ensinando, Jesus está ensinando, o Espírito Santo está nos ensinando e dizendo para mim e para você, olha, caminhem na fé com experiências que você vai adquirindo durante a caminhada, até que você chegue a um grau tal de maturidade da fé cristã, que você possa saber suportar e lidar com qualquer tipo de circunstância na sua vida. Aí então você vai entender o que o Paulo disse lá. Eu sei ter no muito, sei estar no pouco, sei estar na bonança, sei estar na dificuldade, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, justamente, ele chegou nesse patamar de maturidade em que o que vai dizer para mim ser feliz na minha vida não são as coisas externas que o mundo oferece, mas a minha maturidade de caminhada de fé cristã. Eu vou ser sim maduro, mas aprendendo com cada erro que eu cometo, aprendendo com cada experiência que Deus me proporciona. Nessa caminhada eu preciso aprender essas lições e me tornar uma pessoa, um cristão mais maduro. Quanto mais maduro eu e você formos, com mais facilidade nós aprenderemos as coisas de Deus e muito mais suave e muito mais leve será o fardo de Jesus para nós. Por isso que Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é suave e meu jugo é leve. O meu fardo é leve e meu jugo suave. Então, essa suavidade que eu e você precisamos aprender a lidar com ela. Ser cristãos equilibrados, maduros, para saber levar pisão no pé, para saber lidar com uma situação difícil e ser maduro. E a maturidade eu finalizo com uma expressão de um pensador cristão que ele disse o seguinte: ser maduro significa você ser elegante a um ponto tal que você olhe para as pessoas com um olhar clínico e não com um olhar crítico. Então todas as vezes que alguém te fizer alguma coisa ruim, você vai ser maduro
a um ponto tal, com uma elegância espiritual, que sempre você vai olhar para o seu irmão querendo ajudar ele. Um olhar clínico, um olhar de médico. Meu irmão errou, meu irmão me ofendeu. Eu sofri alguma coisa, mas o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa? E nunca com um olhar crítico, para querer um olhar destrutivo para querer destruir. Então que a maturidade possa fazer parte, Maurício, da minha vida, da sua vida, da nossa caminhada de fé cristã, e que venhamos ser crente maduro, porque o que mais tem faltado dentro do cristianismo hoje de algumas igrejas é maturidade para muito crente. Tem muito crente infantil, muito crente menino, e que, igual Paulo disse, gostaria de dar alimentos sólidos para vocês, mas é necessário dar leite materno ainda, justamente porque existem muitas pessoas que têm 10, 20, 30 anos de cristianismo, mas ainda não saiu da maternidade dentro da caminhada de fé cristã e para uma maturidade, para receber de Deus experiências maiores e melhores para um bom andamento da obra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que possa, nesse ano de 2019, cumprir não aquilo que eu e você nós queremos, porque talvez não entendamos ou compreendamos os projetos de Deus na nossa vida, mas que tudo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida se cumpra nesse ano de 2019, que nenhum dos desejos de Deus seja interrompido e que Ele conserve nós nos seus caminhos poderosos, nos cobrindo, nos protegendo com as suas poderosas mãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma manhã maravilhosa na presença de Deus. Eu tenho certeza que isso, em nome de Jesus, vai ser transmitido através desse vídeo para a sua vida também. E a gente vai preparar outro vídeo aí daqui uns dias, e esse a gente já está postando aí. Curta aí, dê um like, se inscreva no canal, e mais pra frente a gente bota mais vídeo. E se assim que a gente puder ter um encontro com o Marcos de novo, vamos fazer outro vídeo com ele, beleza? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.